Olá, Boletim Entrevista no Ar. E olha, as notícias sobre desastres naturais têm ficado cada vez mais comuns. Um bom exemplo são os desdobramentos da tragédia no Rio Grande do Sul que a gente tem acompanhado. Mas esses desastres naturais não são tão naturais assim. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Silvia Saito, que é pesquisadora do CEMADEM. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. Tudo bem? Explica essa questão para a gente. O que de fato é natural e o que é ação do homem, da indústria? Excelente ponto. As ameaças, nós dizemos que são naturais, né? A precipitação, a chuva, os deslizamentos, as inundações, são eventos que ocorrem na natureza e sempre ocorreram independente da ação do homem. Agora, essa interação, né, entre um processo natural e que afeta um sistema social, seja uma cidade, uma comunidade, provocando impactos econômicos, humanos e materiais, ambientais, é o que a gente chama de desastre. E é interessante a gente também falar sempre sobre essa questão de desnaturalizar o desastre, né? O desastre não é natural. As ameaças, sim, né? Como eu falei, esses processos que ocorrem na natureza. Mas essa interação, né, a gente sabe que esse desastre pode ser evitado em muitos casos, né? Justamente porque a gente sabe onde ocupar, né? Quais as áreas são mais seguras, né? Encostas, morros, áreas de planície onde o rio chega e inunda. A gente sabe que não são áreas que deveriam ser ocupadas. E isso, então, evitaria, né, o que a gente chama de que seria, na verdade, ocorreria uma prevenção do desastre no seu conceito mesmo. Evitar que o risco se instale, que haja comunidades e áreas que sejam ocupadas ali. Falando nessa prevenção, a gente tem um dado que só 16 das 46 cidades do Vale do Paraíba têm um plano de contingência para essas ameaças. E assim, exemplo é o que não falta, né? Que a gente tem vários alagamentos em São José, por exemplo, a gente já teve uma enchente muito forte em São Luís do Paraitinga, que devastou a cidade. O que esse dado baixo representa? É um dado que nos preocupa, né, bastante, justamente porque um plano de contingência é um documento que prevê justamente as ações, né, que devem ser tomadas, né, no nível da gestão municipal, com vistas a evitar, então, os impactos no município. O papel de cada secretaria, né, para onde a população deve ir, por onde a população deve ir numa situação de fuga, de evacuação de uma determinada área. Então, o plano de contingência, ele é um documento essencial para que as ações possam ser efetuadas diante, por exemplo, de um alerta de desastre para uma determinada área. Então, o plano de contingência, muito mais do que além de não existir, né, o que nos preocupa também é que o plano ele precisa ser sempre atualizado, revisado, e mais do que isso também, ele precisa conter também uma participação da população nesses planos. Então, os simulados são muito importantes, porque justamente prevê numa situação onde que as pessoas podem, por onde as pessoas podem fugir, fazer a sua evacuação de forma segura, para onde devem ir, o que devem levar. Então, esse é um ponto essencial, né? Muito mais do que ter só um documento, é que as pessoas também saibam, né, tanto no nível municipal quanto da população, o que se deve ser feito. Perfeito. E esses planos normalmente vêm do governo, né? Agora, quais ações a gente, como munícipe, né, pode fazer para ajudar a prevenir isso? Sim, os planos são desenvolvidos no nível municipal, né, pela gestão pública, e precisam conter essas ações. No nível da população, né, o que a gente pode efetivamente desenvolver e agir, né, porque acho que tem uma essência que deve ser sempre mencionada, que é a questão da autoproteção. Né? Esse é um princípio importante, é que as pessoas também acompanhem, por exemplo, a previsão do tempo, né? Fiquem sempre acompanhando esse tipo de informação, porque ali a gente já consegue ter muitas vezes, né, informação se vai haver uma quantidade de chuva abundante naquela área. Uma outra questão, além de acompanhar, é saber se a sua casa está em área de risco. A outra questão também é acompanhar se as ruas, né, por onde você circula, por exemplo, da sua casa ao seu trabalho, elas também podem alagar. Então, são informações que você também pode buscar, né, as pessoas podem buscar informações para sua autoproteção. Além disso, acho que a gente havia comentado, né, justamente esse ponto de que a gente chegou no momento em que é notório que a gente já convive com os desastres, né? Agora a gente precisa dessa convivência com o risco, ou seja, dessa possibilidade de acontecer o desastre.
E isso requer uma série de opções que a gente tem que fazer, né? E vai desde o início do dia a dia, assim, que a gente tem essa mudança de hábito, né? Ou seja, um consumismo consciente, né? Esse excesso também, né? Ou a opção que você faz do seu transporte, dos alimentos que você escolhe para comer, do seu vestuário, né? Então, escolher empresas que têm uma política ambientalmente correta também ajuda, né? Justamente nesse cenário. Perfeito, Silvia. Gostaria de agradecer a sua participação. Obrigada. E reforçando o que a Silvia falou, o conhecimento é a chave, né? A informação é super importante para a gente conseguir se proteger e também cobrar o município, né? De volta ao estúdio.